Bom, pessoal, vamos conversar hoje sobre esclerose múltipla, né? É uma doença que a gente tem que conversar bastante, tem que estar sempre em discussão, porque o diagnóstico dela em fases iniciais não é fácil. Vocês vão entender por quê, tá? Então, o que é esclerose múltipla, né? O seu organismo começa, por mecanismos autoimunes, a reconhecer a bainha de mielina dos axônios como inimigo, né? Como um corpo estranho. E seu corpo começa a reagir contra a bainha de mielina e lentamente vai destruindo essa estrutura. O que é a bainha de mielina? Vamos fazer um comparativo com um HD de computador para ficar mais claro, né? Mais fácil de entender. Então você tem os neurônios, que são como se fossem nossos processadores, né? São milhões de neurônios, que são de onde partem os impulsos, onde se faz todo o processo neurológico, e eles se comunicam através de cabos, que são os axônios, né? Tem outras estruturas, mas é mais importante a gente entender a relação de neurônio, axônio e bainha de mielina, né? Os axônios, que são os cabos que comunicam, como se fosse uma rede, eles são protegidos, são encapados por mielina. Então você imagina uma rede de fiação elétrica onde todos os cabos têm proteção, têm capas, né? Eles fazem a proteção para que não haja curtos, que não haja nenhum problema na qualidade da transmissão dos dados, de energia e tudo mais, né? Então, essa destruição lenta da bainha de mielina acaba prejudicando a transmissão do impulso elétrico entre os neurônios. E isso é uma situação que não tem um padrão. Então, existem muitos sintomas iniciais que não se percebe relacionados à esclerose múltipla e que, quando existe um sintoma mais grave, mais agressivo, mais preocupante, a esclerose múltipla, na verdade, ela já avançou, né? Ela já está no estágio mais avançado, tá? Então, eu vou falar sobre esses sintomas iniciais, vou explicar que é difícil saber quando esses sintomas têm relevância para você procurar um especialista, né? E vou também falar até o final do vídeo com relação aos exames e tratamento e tudo mais, tá? Muito bem. Como envolve todo o sistema nervoso, a bainha de mielina está em todo o tecido cerebral, em todos os neurônios, né? Então, conforme os anticorpos vão agredindo a mielina, podem acontecer sintomas que depois eles desaparecem. Eles são sintomas fugazes, eles podem aparecer, chama a atenção da pessoa, porque é uma coisa diferente, só que eles desaparecem. E depois, lá posteriormente, aparece um outro sintoma que não tinha nada a ver com aquele. E a pessoa também não relaciona isso a um problema sindrômico, né, como seria a questão da esclerose múltipla. Então, fica difícil, muito difícil o diagnóstico nas fases iniciais. E os tratamentos modernos hoje, eles são muito bons em parar a progressão da doença, a pessoa levar uma vida normal, e quanto antes esse diagnóstico for feito, melhor. Por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre esclerose múltipla, né? Tá sempre conversando, para que as pessoas acendam o sinal de alerta, procurem um especialista, resolvam fazer exames, antes que ela avance a um ponto onde as sequelas fiquem definitivas, né? Todo mundo sabe que depois de um certo ponto, as lesões não regridem mais, a pessoa tem uma qualidade de vida muito ruim e as coisas podem piorar bastante, né? Muito bem, quais seriam os sintomas? Os mais comuns que tem que chamar a atenção não são individualmente percebidos, né? Então eu sugeriria, se caso você sentir ou já tiver experimentado 2 ou 3 desses sintomas que eu vou relatar aqui, seria sim um sinal de alerta para você procurar um especialista e fazer os exames, né? O exame que faz o diagnóstico da esclerose múltipla é a ressonância nuclear magnética. Existem 3 sequências diferentes de exame, mas o especialista que solicita, né, o exame mais adequado, e o diagnóstico se faz por ressonância, tá? Que não é difícil, né? Mas é um exame ao mesmo tempo dispendioso, né? Complicadinho de fazer, na questão tanto de custo quanto de tempo, se for pelo SUS, né? Então, assim, por isso que a gente não pode sair, né? As pessoas todas, eu quero fazer ressonância só para ver se eu tenho esclerose múltipla ou não, né? Existe também uma porcentagem de pessoas que têm um exame positivo para esclerose múltipla na ressonância e não desenvolveram sintomas ainda,
tá? Isso pode acontecer, mas não é o comum, é mais raro, tá? Então vamos aos sintomas, né? Então a gente tem uma situação chamada neurite óptica. Ela é composta por duas situações: turvação visual bilateral associada à dor, à movimentação dos olhos, tá? Então a pessoa tem uma dor, é um quadro um pouco súbito, né? A movimentação dos olhos começa a doer o globo ocular e tal, e ao mesmo tempo dá uma embaçada na vista. Isso tem uma tendência a regredir sozinho, e se a pessoa, né, relevar porque passou o sintoma, não tem, sumiu, não sei o que é, mas não vou procurar, não vou, né? Então já foi uma primeira cutucadinha ali, né, ó, né, sinal de alerta e tal. Então é um sintoma que, se você já teve, você pode sim ficar com um sinal de alerta em procurar um especialista aí para investigar. Mas existem outros que podem já ter aparecido, inclusive, né? Por exemplo, os sintomas parestésicos, né? Então, os amortecimentos, os formigamentos na mão, nas pernas, tudo mais. Esses sintomas, eles devem ser tidos como sinal de alerta se eles não tiverem uma explicação plausível, tá? Então, se você acordou de manhã com uma perna amortecida e depois ao longo do dia ela melhorou, isso é normal, né? Mas vamos dizer que você tenha um sintoma desse que não melhora ao longo de 4, 5 dias, né? Que está bem amortecida, entre aspas, né? Mas que está ali com diminuição da sensibilidade, né? Uma sensação de formigamento também nessa perna, e passa uns 2, 3 dias e tal. Aí, de repente, ela melhora, né? Também serve como sinal de alerta, tá? Outro sintoma importante: diminuição de força motora sem explicação, né? Por que sem explicação? Porque diminuição de força motora pode acontecer até por problema de coluna, né? Pode acontecer nos casos de AVCs ou ataque isquêmico transitório, mas daí ele tem um padrão de hemicorpo. Então vamos dizer que você tem um problema de diminuição de força muscular num único braço ali, não está conseguindo ter a mesma força que você tem do outro lado, isso perdura alguns dias, depois desaparece também, tá? Então seria também um outro sintoma que faz parte desses sintomas iniciais da esclerose múltipla, né? Alterações de memória, outro sintoma agora, alterações de memória e cognição, né? Então, se você começa a ter dificuldade para lembrar de coisas, não de forma corriqueira ligada ao estresse, porque isso é comum, tá? Então, assim, por exemplo, a pessoa está estressada, está ansiosa e tal, começa a esquecer onde deixou a chave, onde deixou a carteira. Isso é corriqueiro, isso é do dia a dia. Eu estou falando notadamente uma diminuição de memória. Você tentar se lembrar de coisas que você sempre se lembrou e não conseguir lembrar, e ao mesmo tempo, na hora de raciocinar, não conseguir levar a cabo um raciocínio rápido, diferentemente do usual, tá? Também seria um outro sintoma que poderia servir como sinal de alerta. E veja bem, sintomas nunca isoladamente. Isoladamente, claro, se você tiver algum sintoma desse muito gritante, como a turvação visual com dor, a movimentação ocular, não precisa ter o segundo sintoma, né? Mas normalmente eles não vêm sozinhos, né? Um intervalo de tempo não muito grande, pode acontecer um, pode acontecer outro, e as pessoas não relacionam isso em conjunto, tá certo? Outro sintoma comum, e as pessoas nem imaginam que tem a ver com esclerose múltipla, é a parte de incontinência urinária. Não conseguir segurar o xixi e tal. Isso em mulheres pode acontecer, inclusive a esclerose múltipla tem uma incidência maior em mulheres jovens, né? E as pessoas nunca iriam imaginar que isso poderia pensar em infecção urinária, algum problema, não, passar no urologista para ver o que está acontecendo e tudo mais. Inclusive, se você for a esses profissionais, no caso dos olhos, ao oftalmologista, no caso da incontinência urinária, você procurar um urologista, não tem o menor problema, porque eles geralmente suspeitam quando esse sintoma faz parte de uma situação que não envolve a especialidade deles, e que eles acham por bem que você passe com um neurologista. Geralmente eles suspeitam, tá? Esses especialistas, eles, se você não acender o sinal de alerta, acende para eles, tá? Então, eu vou fazer uma recapitulação desses sintomas. Neurite óptica, dor ocular com turvação visual, diminuição da memória e dificuldade de raciocínio, amortecimento e formigamento nos membros, diminuição da força muscular e incontinência urinária. Então eu falei 5 sintomas, que desse aqui, se tiver um que seja muito gritante, como por exemplo a neurite óptica, né, ou a diminuição da força muscular, por exemplo, que chama muita atenção,
obviamente você já pode procurar um especialista para fazer uma verificação. Mas os sintomas que são menos evidentes, se você já experimentou 2 deles, por exemplo, amortecimento na perna e passou uns dias com embaçamento visual, mas que não doeu à vista, mas você teve esses 2 sintomas, né? Sempre lembrando que esses sintomas eles também são pertinentes a outras situações, então eles não teriam uma explicação corriqueira do dia a dia, tá? Embaçamento visual também pode ser hipertensão intraocular, pode ser elevação de glicemia em diabéticos, né? Então, assim, é uma série de situações que, sim, você pode pensar em esclerose múltipla, faça consulta com o especialista se você tiver essa suspeita, se bater o sininho na cabeça aí de suspeita de esclerose múltipla, e o especialista vai definir se procede ou não, né? Inclusive ele pode decidir nem fazer a ressonância, porque ele, como especialista, ele vai saber definir se realmente aquilo corresponde a uma suspeita de esclerose múltipla ou não. Tá ok? Os tratamentos são muito modernos hoje, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, mais difícil essa doença, de haver a progressão da doença e a pessoa tem uma qualidade de vida normal, tá? Só que, infelizmente, como ela sem tratamento nenhum, ela tem a progressão normal dela, quando isso acontecer, levar a sintomas mais graves e irreversíveis, né? Os tratamentos daí não conseguem reverter as situações que ficaram como sequelas, tá ok? Mas então é importante sempre estar atento. É bom que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis também, porque não só a esclerose múltipla, como outras condições que não são amplamente discutidas, elas acabam gerando diagnósticos tardios, né? Tem doenças que são descobertas 5 anos depois, como a amiloidose, por exemplo, que é uma doença autoimune granulomatosa. E quando descoberta a tempo e no início, também o tratamento é favorável, a evolução é favorável, mas, infelizmente, o diagnóstico é tardio, né? Tá ok? Não esqueçam de se inscrever no canal, ative as notificações, porque sempre eu estou colocando novos conteúdos e isso de interesse geral em saúde e assuntos médicos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.